esse primeiro item da introdução, como do associativismo, é importante a gente ter presente assim, os cenários da modernidade, né? Quer dizer, estamos falando de que territórios, de que situação. E entendendo as transformações societárias que têm ocorrido nas últimas décadas com os processos de globalização, né? As mudanças que isso tem ocasionado nas relações sociais, em especial as mudanças que têm sido ocasionadas pela introdução de novas tecnologias e as inovações decorrentes, né? E como que nesse cenário nós temos todo um mundo de crítica também à racionalidade científica, a questionamento sobre a ciência e busca de alternativas para a resolução de problemas sociais em campos que até então eram desconsiderados como campos usuais, digamos, de processo de conhecimento, ou seja, toda a crise e descrença no progresso científico e o desenvolvimento de uma sociedade em que há uma sociedade de consumo de massa, em que predomina uma grande alienação também, houve concomitantemente a descoberta de outras racionalidades, né? De outras, principalmente no mundo das artes, no mundo feminino, na questão do corpo, das religiões e dos movimentos sociais e projetos sociais. Então, um pouco se trata disso, estarmos pensando num cenário de grandes desafios, na qual os problemas sociais têm cada vez mais se avolumado com os índices de desigualdade social, várias políticas que tentam atuar nesse campo, com políticas de redistribuição de renda, e num mundo de grandes diversidades e diferenças socioculturais, né? Então, uma das metas da atuação nas políticas públicas tem sido recuperar o sentido da igualdade de oportunidade e condições para todos, né? E também pensar como atuar nesta realidade, nesse novo cenário, no sentido de melhorar uma qualidade de vida deteriorada, onde a violência, a falta ou má estrutura na área de saúde, mobilidade, etc., estão presentes, né? Então, esse cenário social na qual a educação é uma peça-chave, né? Então, em vários momentos eu vou estar destacando o caráter educativo das ações desenvolvidas via processos de projetos sociais, etc. Bem, é nesse contexto, então, que nós vamos estar pensando a problemática da participação. Por que participação? Porque sabemos que as ações coletivas, hoje, elas são valorizadas. A participação é uma palavra-chave na sociedade moderna, né? E o pensar coletivo, quer dizer, ao contrário de décadas atrás, que sempre se imaginava o pensamento de gênios, de salvadores da pátria, cada vez mais se valoriza o pensar coletivo, o grupo, o debate, o diálogo, né, como um caminho para encontrar, equacionar as soluções para os problemas e para pensar demandas e carências na sociedade, né? Então, há um novo paradigma, que a gente pode dizer hoje, na educação, em várias áreas da economia, da administração, na qual, então, o diálogo é fundamental e ele não é apenas o processo de desenvolvimento, o processo de conhecimento não se restringe ao domínio de determinados conteúdos, ao domínio de determinados acervos, mas ele é construído, esse conhecimento, no processo de interação. E, portanto, a criatividade e a inovação, ela surge nesse coletivo. A geração do conhecimento é onde a experiência de cada um tem muita importância, tem muita relevância. Bem, nessa sociedade, então, que com esse contexto de problemas sociais, globalização e a importância
da participação e do pensar coletivo é que nós estamos pensando que como que a sociedade tem trabalhado essa questão da ação coletiva, ação coletiva dos grupos, porque se o pensar coletivo é importante, supõe-se que seja em grupos, né? Então, é importante a gente pensar a importância da participação na história política, quer dizer, porque muitas vezes parece que tudo começou ontem, mas que há já toda uma trajetória na qual a participação ela vem de décadas e décadas, né? E nessa participação também a importância dos territórios, os territórios locais, na qual, quando se fala em território, não estou falando apenas numa demarcação geográfico-espacial, está se falando em determinados círculos de forças, de correlação de forças, aonde há pertencimentos, a história, a memória, né? Então, dentro disso, desses cenários de problemas que são de ordem macroestrutural e questões bem localizadas territorialmente, que a gente vai estar pensando essa trajetória do associativismo civil, esse novo momento do associativismo civil e como que a democratização da gestão pública poderá colaborar, contribuir via processos participativos justamente para a formulação e implementação de políticas públicas na busca, solução de equacionamento de problemas e carências sociais. Então, a participação ela tem sido pautada muito na temática das políticas públicas sobre a bandeira do controle social democrático. Então, nós vamos estar tratando isso também, o que seria esse controle social democrático, como é possível viabilizá-lo num contexto da participação territorializada, né? Na qual há um reconhecimento de identidades de cada um, das diversidades socioeconômicas e culturais existentes e, ao mesmo tempo, há tramas de redes de articulação de diferentes formas, uma das quais os projetos sociais, através dos quais muitas vezes estão voltados justamente para a solução de problemáticas sociais. Então, a gente entende que para o processo de participação é muito importante os agentes que realizam a mediação, né, entre população organizada, governo, entidades, e dentro disso, dessa sociedade civil, a mediação entre os grupos organizados da sociedade civil e o regime político vigente. Então, eu tenho há uma definição, um conceito, que é do O'Donnell, que ele falava que o processo de institucionalização redefine as formas de participação, os mecanismos de representação e os dispositivos de legitimação que conformam uma comunidade política. Então, é importante a gente atentar para essa questão dos processos de mediação. É importante lembrar também que a questão da participação já há instrumentos, mecanismos institucionalizados. Lembrando, a partir da própria Constituição de 88, o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular. Há uma citação importante do jurista Joaquim Falcão, quando ele diz que, quando a Constituição prevê plebiscitos e referendos, adota a democracia direta. Quando prevê partidos e eleições, adota a democracia representativa. Quando estimula e cria conselhos e leis, como o Estatuto da Cidade, adota a democracia participativa. Então, se nós estamos falando em participação da sociedade civil organizada e políticas públicas, nós estamos falando em processos de democratização. Então, é importante atentar para essas formas de democracia existentes. E dentre essas três citadas, democracia direta, representativa e a participativa, na atualidade é importante acrescentar e refletir sobre a democracia analógica, aquela que tenta dialogar com essa geração digital, que poderá combinar a democracia representativa com a democracia direta via online. Esse é um grande desafio na atualidade, e quem atuar dentro desse processo de mediação
né, e aqui eu coloco as ONGs, as entidades que fazem essa mediação povo-governo, né, pensar nessas formas de democracia como combiná-las, né. Na democracia, na atualidade, nós temos que pensar que democratizar a esfera pública é, primeiro, reconhecer novos sujeitos. Quer dizer, há um compromisso com o instituído, com as legislações, com a ordem legal que aí está, mas há tentativas, lutas de ir além, muitas vezes, do que está normatizado, justamente para tentar sempre dentro de um processo de inclusão de novos direitos ou de vigilância, controle social sobre os direitos, então, existentes, né? Então, entender a conjuntura não é apenas normatizar procedimentos, porque muitas vezes a gente vê na questão dos conselhos, como vamos olhar lá na frente, na qual se trata muito de pensar processos de ensinar regras, cartilhas, nomenclaturas de leis, quer dizer, isso é importante, mas é uma etapa, né? Eu acho que tem que entender quais são os processos participativos, quem está presente nesses processos e qual o papel, qual a concepção da democracia nas práticas de diferentes grupos, porque a gente observa que nem todos os grupos têm, às vezes, concepções democráticas. Há grupos que têm concepções já constituídas e acham que aquela que é a verdade, querem apenas levar as suas verdades aos grupos e, portanto, os processos participativos acabam não reproduzindo práticas até clientelistas, autoritárias, né? Então, por isso que é importante pensar o processo de participação, se elas seriam práticas emancipatórias ou se são práticas dependentes, compensatórias apenas, né? Então, isso também eu estou aqui ainda dentro de cenários geral, pensando, então, a questão da democracia, que ela está presente a todo momento nas parcerias, na criação de redes, nas políticas de diversidade, nos vínculos e laços sociais que se estabelecem entre os indivíduos, a forma como esses vínculos se formam, no compartilhamento de objetivos de determinados programas e projetos sociais, nas políticas públicas, né? E na aprendizagem e processos educativos existentes, principalmente aqui pensando também, quando se fala nessa questão da participação, a problemática da autonomia, ou seja, não que grupos vão estar atuando isoladamente, de costas para o instituído, mas na autonomia que os processos de participação devem estimular a população, né, informar a população, formar muitas vezes, né, os grupos que estão ali participando, mas considerando a questão da autonomia, para que não seja um processo apenas de controle social de cima para baixo.